Fala, fãs de esportes, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no canal do Newsfoot, vídeo esse pós 11ª rodada. Então, já convido vocês a dar aquele joinha, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, tá bom? E para que vocês não percam absolutamente nada. E, é claro, ative os sininhos das notificações. E já vou chamar para o jogo, Vinícius. Vamos que vamos para mais uma 11ª rodada? Fala aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo News Foot. É isso aí, bastante coisa pra falar, bastante gente pra xingar de novo, né? Porque isso aí não muda nunca. E aí, bora pra cima. É isso aí. Então a gente já começando aqui rapidinho, porque tem muita coisa para a gente falar. E como o Vinícius falou, muita gente para xingar, porque olha, hoje o negócio tá tenso. E Nossa vamos senhora. começando então, com os jogos de sábado. Beleza, pessoal? No sábado, entre Bahia e São Paulo, Bahia venceu por 2-1 lá na casa de apostas Arena Fonte Nova. Jogo esse que foi às 6h30 da noite. E eu tenho uma má notícia, mas todo mundo já sabe. São Paulo, mais uma vez, jogando mal no Campeonato Brasileiro, joga bem a Libertadores, joga bem a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, fica atento, São Paulo, fique atento, porque o negócio está começando a ficar esquisito. Então vamos lá. O Bahia, nesse jogo, foi mais time do que o São Paulo. Isso é fato, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O time fez melhores substituições que o São Paulo, então por isso que o resultado no fim do jogo foi melhor, né? Tanto que o Bahia acabou vencendo o jogo, por conta das substituições que fizeram toda a diferença, principalmente no segundo tempo, né? Teve as melhores chances, fez os 2 gols, né? Que deram mais tranquilidade para o time durante todo o jogo. O São Paulo precisou mais no segundo tempo diminuir o placar, né? Ele teve que correr atrás, conseguiu até diminuir o placar com um pênalti ali que o Luciano acabou chutando muito mal, na verdade uma cobrança péssima, né, do Luciano. Já é normal, né, desse jogador que só sabe cavar faltinhas, né, Só esquisitas para sabe chorar, prejudicar só sabe o. chorar. Exatamente, é uma choradeira que não acaba mais desse Luciano. E aí, através de um pênalti muito mal batido, por sinal, o goleiro do Ronaldo quase defendeu o pênalti ali, mas acabou diminuindo com esse gol, né? E o Bahia, numa vitória importante, né? Depois de uma desclassificação durante a semana aí na Libertadores, óbvio, uma coisa ruim para o Bahia, né? O Bahia sonhava em continuar nessa competição internacional, mas o alento veio com essa vitória merecida, tá? Que fica aí de passagem essa frisando aí essa palavra, merecida vitória do Bahia contra o São Paulo, que não está jogando nada no Campeonato Brasileiro. E olha, abre o olho, São Paulo, que o São Paulo está se complicando na competição. São Paulo com 12 pontos em 11 jogos. Minha nossa Atenção senhora. nisso aí, hein? A situação atual é preocupante, com atuações de uma equipe retraída, sem repertório. Estou lendo a minha colinha do que eu olhei do jogo, hein? Zubeldia não estava nesse jogo, estava suspenso, Pra né? Então variar, foi né? mais para variar, foi mais um complicador aí também para o time do São Paulo. Há uma demora também muito grande no segundo tempo para mexer na equipe. Então acho que um dos pontos aí que mais assim pegou também nesse jogo foi essa demora de substituição. Então, obviamente, quando você demora para substituir, você demora para reagir no jogo, né? O Wendel, lateral esquerdo, não se encontrou nessa partida, tá? E ele acabou comprometendo também muito esse jogo, né? Por conta da má atuação dele. O Luca entrou, né? Foi uma mexida até acertada, que o Luca jogou até melhor que o Wendel, deu uma resposta um pouco melhor para a equipe do São Paulo. O Cedric, lateral direito, saiu, entrou o Ferrarese, que também não mudou em nada, né? Na verdade, o time recuou mais ainda, Esse né? Ferrarese é uma mentira, cara. Nossa, que jogadorzinho É, o, ruim, cara. o, o São Paulo recuou mais, mas assim, na intenção de não tomar mais gols. Até então estava 2-0, falou, vou colocar o Ferrarese aqui no lugar do Cedric e para fechar um pouco mais a defesa do São Paulo. Né? O pessoal meio que estava com medo, né, de tomar mais gols. Que Né? vergonha, Então, né? assim, Que vergonha. você vê realmente um São Paulo com muitas dificuldades, né? Principalmente nesse jogo contra o Bahia, que é um time bem mais
ofensivo, né? Você tem o Eric Pulga ali, que também jogou muito bem, fez uma boa partida, teve também as suas oportunidades, e o São Paulo com uma extrema dificuldade de reação, né? E também de criação em alguns momentos. Claro que no segundo tempo, também não posso deixar de dizer, melhorou relativamente bem, tá? Não foi lá essas coisas, mas teve ali uma outra oportunidade, mas o Bahia soube controlar o jogo e merecida a vitória do Bahia. E São Paulino, time do São Paulo, abre o olho, porque, como eu falei aqui, ó, 12 pontos em 11 jogos é realmente um campeonato péssimo do São Paulo até o momento. Então, vai ter a parada aí do Mundial de Clubes da FIFA. O São Paulo vai ter um mês aí para se organizar, usar o dia para pensar, para afeitar bastante os miolos, para ver se o São Paulo volta melhor. Eu espero que volte pior, né? Porque, Eu óbvio, também, eu também. exatamente, eu quero que volte pior ainda, né? Mas tem essa oportunidade aí de tentar resolver os seus problemas. Vinícius, o que você pôde ver, sua análise sobre esse jogo? Bom do Bahia, feio do São Paulo. Na verdade, a minha análise é basicamente, praticamente igual a sua, né? Um time do Bahia melhor em campo, no primeiro, no segundo tempo. No segundo tempo, o São Paulo até melhorou um pouco, mas assim, sabe aquele gol bonitinho, aquele significado bonitinho, que é o feio arrumado? Então, mesma coisa, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos. Time ruim, entendeu? Time que é dependente do Lucas, que não joga faz tempo, né? Um tal de Oscar aí também que eu nunca ouvi falar. Eu sei que eu falo isso toda semana, mas é a verdade, entendeu? É time ridículo e assim, aquilo que você falou, tá bem na Libertadores, tá bem na Copa do Brasil, mas tá aí o brasileiro, que pra mim é o mais importante, entendeu? Porque não adianta nada você ser campeão da Libertadores e você ser rebaixado no brasileiro. É ridículo isso daí. Então, assim, abre o olho, São Paulo, porque a água tá vindo, a água tá subindo, depois não vai dar tempo, né? Então, assim, mas eu espero que continue assim mesmo, que piore, quero mais que se dane, entendeu? Lógico, não tô desejando mal, mas também não desejo bem, entendeu? E é isso. E só uma coisa pra. Como é que fala? Um destaque, digamos assim, que é a primeira vitória do Rogério Ceni em cima do São Paulo, desde que ele virou treinador. Então, mais uma aí pro São Paulino dormir, né? Ia começar a semana com essa dor de cabeça. São Paulo ruim, o Ceni consegue a sua vitória jogando com o time jogando muito bem sobre o seu ex-clube, né? Mas é aquele negócio, Vinícius, de fãs de esporte. Se não tentar reagir no Campeonato Brasileiro, a conta chega na Copa do Brasil e Exatamente. também na Libertadores, hein? Não, não Não, se vai engane. refletir. Uma coisa vai refletir a Não, outra. Isso é óbvio. exatamente. Não adianta se enganar, achar que vai ganhar Libertadores jogando esse futebolzinho que está no Campeonato Brasileiro, porque a partir das oitavas de final, Libertadores é outro campeonato. Então, Exatamente. a coisa vai ferver e vai ferver bonito ainda para o São Paulo se não abrir o olho. E agora nós saímos lá da Bahia, a gente vai para São Januário, no Rio de Janeiro, onde o Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino, né? Eu vou também torcer aqui, ó, tava torcendo aqui pro Red Bull, né? Que é o time aqui da região Bragantina, aqui do próximo aqui à nossa cidade, né? Do Vale do Paraíba, aqui São José dos Campos. Então é o Red Bull, a linguiça voadora, né? Dando uma voadora no Vasco, né? Ai, E ai. vou logo falando, ó, com 1 minuto e 32 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Bragantino então abriu o placar. O Vasco nem sequer tinha tocado na bola, só viu a bola indo para um lado para o outro. E quando eles realmente abriram os olhos, a bola já estava no fundo do gol, né? Foi através de um Coisa ridícula, escanteio. cara. Coisa ridícula esse time do Fernando Diniz. Quem é Fernando Diniz? Vinícius, lembra lá que eu falei para você? Ó, até junho, esse mês de junho, é o mês que o Fernando Diniz tem para se manter no Vasco, hein? Eu acredito Exatamente. que até o final do mês não passa. Foi o que eu disse. A gente tinha só mais 4 jogos, perdeu esse, tem mais 3 só, hein? Tô falando pra você, cara. Você quer ser a gente aí, tem nossos inscritos? Já falei. Faltam agora, com esse que perdeu agora, só tem mais 3 jogos. Ele não vai aguentar esses 3. Depois disso ele vai cair. E a situação do É, Vasco só vai por água abaixo. Na verdade, como tem a pausa, né? Pode ser que ele ainda se mantenha no mês de junho, né? Isso é verdade. Mas então eu vou aumentar um pouquinho mais aí, eu vou colocar o mês de julho. Mês de julho, ele não passa, porque realmente o time dele foi uma nhaca
contra o Bragantino, não conseguiu ganhar do poderoso Bragantino, que vem Exatamente. disputando aí a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Então, como eu falei, um escanteio, um desvio do Isidro Pita, né? E o moleque Guilherme apareceu para marcar o primeiro gol dele como profissional no Bragantino. E o Vasco, nem, como eu falei, nem tocou na bola, tentou mais no abafa mesmo, né? Depois que tomou o primeiro gol ali, mas o time é um time que sofre muito, né? Para criar jogadas, né? O Vasco ele tem essa identidade ainda, está carregando esse fardo com eles, né? Dessa dificuldade de realmente criar. Né? E o Fernando Diniz até Nunca ouviu monta um falar, time nunca ouviu falar. no papel até monta um time interessante, mas dentro de campo não consegue corresponder àquilo que o Thiago Diniz imagina de um time, né? De um time mais tático, mais bem organizado. E o Bragantino ele passou tanto o primeiro quanto o segundo tempo totalmente organizado dentro de jogo, Sim, sim. dentro do campo, né? E o Vasco realmente tentando catar os cacos ali e ver se conseguia fazer alguma coisa, né? Isso tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tá, fãs de esporte. E o Bragantino variando suas jogadas, bem posicionado dentro de campo. O Vasco melhorou até no finalzinho do jogo, né? Mas assim, no abafa mesmo, né? Tentando uma pressão, às vezes meio de um jeito ali meio desorganizado, e vamos que vamos, meio que na raça, né? Carrinho para lá e carrinho para cá. Mas assim, quando você não consegue ter uma organização tática, não adianta, você não vai conseguir Só mudar a bate história do jogo. cabeça, né? Só bate cabeça o tempo todo. Exatamente. E o Bragantino foi totalmente diferente. Com um time bem postado, boa marcação, variando jogadas, e, é claro, fez o segundo gol e Um mereceu a golaço, vitória. diga-se passagem do Isidro Pita. Um É golaço. claro. Você é doido. É claro, exatamente. E o Paraguai, Exido Pita aí fazendo um belo gol e finalizando ali a sua vitória, né? O Bragantino voltando feliz da vida, com mais uns pontinhos aí na sacola e disputando lá em cima, né? Disputando o título. A gente pode Exatamente. colocar assim, pelo menos nesse primeiro momento, né? E o Vasco aí precisa estar com seus olhos abertos, né? Giroflex ligado aí, porque o negócio está fervendo para o lado do Vasco. E aquele negócio, um Fernando Diniz que tem muito trabalho ainda pela frente, e o Fernando Seabra colhendo os frutos, né, de um time dedicado e organizado dentro do jogo. E na sua análise, Vinícius, o que você pôde ver desse Vasco 0 Bragantino 2? Cara, aquele negócio, né, que você bem vem falando dos últimos vídeos já, que é uma coisa que todo mundo que assiste jogos Red Bull enxerga, que é um time organizado. É um time organizado do começo ao fim. Né? Tá certo que você manter a regularidade no Campeonato Brasileiro é muito difícil, porque é muitos jogos, oscila demais, né? Como que fala? Às vezes tem mais de uma competição que o time tá enfrentando, mas o Red Bull vem numa sequência muito boa, né? Uma regularidade muito boa. Então, assim, o time é bem organizado, você vê taticamente, você vê que os caras não arrumam confusão dentro de campo, joga o jogo deles, entendeu? Não tem aquele apavoro, nossa, perdi a bola, meu Deus. Não, você vê que os caras vão lá, jogam o futebol deles e acabou, entendeu? Aí do outro lado é um time completamente diferente do Red Bull, mal organizado. Você tem um treinador que não é treinador, que ninguém nunca ouviu falar no Fernando Diniz. É, como é que fala? Você tem Felipe Coutinho, que eu nunca ouvi falar. Verrete, entendeu? Só o Léo Jardim, que é o goleiro que presta. O resto é tudo horrível. O time em si, É, perdido em campo, perdido. Você vê que bate cabeça, toca errado, cruza errado, faz tudo errado. Aí eu te pergunto, como que um time desse, como que os jogadores desses aí são profissionais? Como é que isso aí vira profissional? Entendeu? É uma mentira, é uma mentira. Esses caras só querem saber de ganhar dinheiro. Entendeu? E aí o resultado é o reflexo que tem dentro de campo, entendeu? O Red Bull amassando os caras o tempo todo e o Vasco só, né, só olhando, vendo o jogo ali. Mas é bem feito pro Vasco, né? Porque esse contrato Fernando Diniz, você paga 2 milhões pra ele por mês, pra ele fazer isso daí. Então, bem feito pro Vasco, espero que continue desse jeito. é isso aí. O Pedrinho, né, o presidente do Vasco, vai realmente ter que arrumar dinheiro, muito dinheiro, se caso quiser mandar o Fernando Diniz embora. Eu acho que já deve estar fazendo as contas, os cálculos de como que vai Exatamente. ser isso aí, porque olha, sinceramente, Fernando Diniz não vai vingar, na minha opinião, não vai vingar Não vinga em nesse lugar Vasco esse com esse cara aí, Deus time. me livre. Coutinho, como você falou aí, jogador de Europa e não Só consegue jogou no jogar no Liverpool, Vasco. só jogou no Liverpool. Isso aí era 2015. Exatamente. Faz Então a 10 gente anos. passa.
A gente passa desse jogo das 9 da noite lá no São Januário para o jogo de domingo, às 11 da manhã, lá na cidade de Mirassol, e o time do Mirassol jogando no seu estádio Maião. Mirassol 1, Sport 0. Mais uma vez o Mirassol mostrando que está fazendo um campeonato brasileiro seguro, né? Sim, Com um pessoal muito dedicado dentro de campo, né? Realmente se doando, sabendo de suas responsabilidades. E mais uma vez ele, King Naldo, é um brilhando, monstro. né, no campeonato. E olha, eu vou te falar como esse jogador bate bem pênalti, hein, Vinícius? É Bate. impressionante. Bate bem Nada demais, de. velho. Não tem enrolação com ele, né? Ele vai lá, E ele bate, cobra e faz. é pancada, não tem essa. Exatamente. E realmente é difícil para qualquer goleiro pegar os pênaltis do King Naldo, porque realmente ele bate bem demais. Sim, Então, o Mirassol fez um jogo muito seguro, né? Frente a um esporte fragilizado no campeonato, né? Sem muita criatividade, ou praticamente nenhuma criatividade. O Leão conseguiu seu gol de pênalti, né? Muito bem batido, como eu bem falei aqui, pelo Reinaldo, né? Ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a posse de bola ficou mais para o lado do esporte. Criaram até algumas oportunidades também, a gente também não pode ser tão injusto assim, mas foi mais no segundo tempo, né, que isso aconteceu, principalmente com o Pablo, sim. mas faltou muito capricho na definição da jogada, né, uma melhor definição. O esporte continua naquele ciclo, né, errando sempre no último terço. No momento que é Exatamente. para você finalizar para o gol, para você marcar o gol, realmente o esporte, olha, está num momento horrível, horrível. Nem o Antônio Oliveira está conseguindo fazer mudar essa realidade que o esporte vem vivendo, que é um ataque ineficiente no Campeonato Brasileiro, né? Fora isso, o Mirassol, mesmo sem a bola, né, praticamente todo o segundo tempo, deixando o esporte mais com a posse, mas ele controlou o jogo, né? Controlou o jogo com muita tranquilidade. Sabe como ele controlou? Boa marcação. Ele se dedicou na marcação, em alguns momentos tomava a bola, né, conseguia roubar a bola, e aí era só aquele toque de bola, né, para Sim. lá, para cá, girando o Cadenciar o jogo, jogo, né? né, Administrar, não tem jeito. exatamente, cadenciando o jogo, fazendo o tempo passar, e o Mirassol venceu nesse tipo de jogo aí no segundo tempo, porque já sabia que o esporte não tinha qualidade para uma reação. E realmente o Mirassol estava correto nesse pensamento. Mais uma vitória, sobe na tabela, está na frente até do meu Corinthians, né, que é inacreditável, mas é a realidade que a gente tem para falar para vocês hoje. Está na frente do Santos, então não comemora muito não, Vinícius, Fazer o quê, né? porque hoje Nem tudo são flores. somos nós dois aqui no momento péssimo no campeonato, né? A gente vai chegar lá, fã de esporte, já já a gente vai falar sobre esses jogos aí. E um esporte ineficiente, como eu falei, já abriu as malas, já está arrumando dobrando as roupas dentro da mala, já pensando na Série B. E você, Vinícius, o que pôde enxergar desse jogo que, mais uma vez, Mirassol aí despontando, brilhando, né? Pode-se dizer assim, no Campeonato Brasileiro. Cara, assim como o Red Bull, o Mirassol tem um time muito organizado, né? Você vê que os caras ali. É basicamente é um time igual ao Red Bull. Igual, entre aspas, né? Querendo dizer, questão de organização, a regularidade do Campeonato Brasileiro, entendeu? E é legal de ver. Eu pelo menos gosto de ver o Mirassol jogando, porque. E, tipo, você vê que os caras ali é um time que você não pode falar que tem estrelas, porque vale destacar mais uma vez que o Mirassol é o único time do campeonato da Série A inteira que não tem estrangeiro. São todos jogadores, né, brasileiros. Então, assim, não tem nenhuma estrela, nem ninguém ganhando 5 milhões, 3 milhões. É um time que tá todo mundo, é um time unido, né, dentro de campo. E você vê que eles dão sangue, eles se entregam dentro de campo, né? E do outro lado, o esporte, que é tipo o Vasco, entendeu? Que é um time horrível, que eu já falei que o Antônio Oliveira tem que chamar uma procissão, levar os caras pra ir na missa, entendeu? Sei lá, fazer qualquer coisa, porque esse time é ruim, mas uma coisa que eu tenho notado desde que quando ele chegou no esporte, a postura do time dentro de campo mudou um pouco, pelo menos. Tá um pouco mais agressivo. Tá tentando, só que é aquilo que você falou, o ataque é ineficiente. Chega no último momento, é a última bola, que é só chutar pro gol. Eles não conseguem fazer isso. Eles fazem tudo, eles escolhem a pior opção possível. Entendeu? Mas assim, isso não pode já te falar. A postura do time mudou um pouco, né? Desde que o Antônio Oliveira chegou. Parece que é um time mais
agressivo, né? Tenta alguma coisa ou outra, tanto que o Barley teve umas duas, três chances. Mas na hora de finalizar, o time, sei, cara, não sei se dá preguiça, não entendo, de verdade. Mas assim, mais uma vitória do Mirassol, mais uma derrota pro Sport, e é isso aí, nada mudou. É claro que o Sport não vai mandar o Antônio Oliveira embora, né? Até porque seria um desacerto muito grande, um erro gigantesco. Tem um mês ainda aí para ele poder realmente trabalhar esse time, né? E tentar fazer alguma coisa na volta, né, do campeonato. Então, aí sim, caso realmente não dê nada certo, eles possam vir a pensar em algo nesse sentido, né? Mas já dá para ver, como você bem falou, que sim, o esporte deu uma pequena mudada. Eu acho que falta mais trazer confiança, né? Sim, tá O faltando muita esporte confiança nesse time, cara. o esporte precisa ter confiança, né, de que essa situação pode vir a mudar, mas é só com muito trabalho, muita paciência, principalmente do torcedor, que precisa apoiar. Mas isso aí, como eu falei, também não é problema meu, né? O torcedor do esporte aqui se vir com esse BO que eles Essa têm na mão bronca aí. aí. Exatamente, porque o negócio tá feio, porque como eu falei, as malas já estão abertas e Já, as já tá colocando roupinhas roupa já, já estão. devagar, assim, ó. já- Colocando bermuda, camiseta, cueca. Exatamente, a chuteira e aí sim vai. Exatamente. Então, é isso aí. Sorte pro. Desejo sorte, né? Vamos desejar sorte aí pro esporte, né? E vamos ver se pelo menos traz um pouquinho de brilho nesse Campeonato Brasileiro. Aí depois nós tivemos o jogo do Juventude e Grêmio, né, lá no Alfredo Jaconi, às 4 da tarde, também no domingo. Juventude venceu desculpa, o Grêmio venceu o Juventude por 2-0. Aos 7 minutos, o goleiro Marcão do Juventude, né? Grande goleiro Marcão, né? Uma inteligência que é algo Juvenil, né, absurdo. cara? Nossa, que cara burro, cara. Pelo amor de É, Deus. deve estar ouvindo, né, do seu técnico e da comissão, vai ouvir não só hoje, mas o resto da semana aí, porque olha, é inacreditável como é que você pode começar um jogo e você simplesmente, o goleiro, né, numa saída de bola, que você vai começar o jogo, a iniciar o jogo para o seu time, você vai lá e comete um pênalti, né? Dá uma Então, cotovelada na cara do maluco do nada. é, eu até pensei que ele ia ser expulso, né? Não, Mas por sorte eu não também foi. achei, é. Não foi uma cotovelada assim tão violenta, né? Mas é claro, foi uma falta. De qualquer forma, foi uma falta. Então o VAR viu, né? Eu acho que ele esqueceu que o jogo tem VAR, né? Então o VAR chamou o juiz e aí o juiz prontamente observou, viu que realmente era pênalti e aí então desmontou, né? O Juventude ali desmontou o que eles imaginavam de que eles Pro poderiam jogo, né? colocar em prática, acabou, porque quando você toma um primeiro gol, você já tem que mudar seu estilo de jogo, né? Até para você tentar empatar o jogo. E não foi o que aconteceu tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Juventude até tentou. Né? A gente também não pode dizer que não tentou alguma coisa. Mas muda tudo. E principalmente quando você tem um jogador que faz um pênalti desse. Né? Chega até a ser Pateta, né, cara? absurdo, né? Pateta. Eu deixava ele mais uns É cinco. muito Assim, pateta, né? vai parar agora, mas eu deixava ele, sei lá, uns 7 jogos no banco, entendeu? Só pra ele aprender. É inacreditável. O torcedor Juventude hoje vai dormir de cabeça cheia a semana toda, de cabeça explodindo, viu? Porque é inacreditável. Então, assim, ó, aí ele até tentou fingir que era o sol, né, que estava batendo ali no rosto dele, né? Mas, assim, não adianta, gente, tem VAR, né? O Campeonato Brasileiro também não é uma várzea, né? Ainda não Como é uma ele. várzea. E aí, então, o pênalti batido pelo Bright White, convertido, bateu mal também, né? Quase o Marcão ainda consegue se redimir fazendo a defesa, mas acabou fazendo o gol ali. E aos 37, o Grêmio foi ao ataque, bola na grande área, a bola sobrou para Christian Oliveira, que fez o segundo gol. Já no segundo tempo, o Grêmio controlou mais o jogo, né, teve chance até de ampliar, de aumentar esse placar. O Juventude com dificuldade de chegar com mais volume ao ataque do Grêmio. Né? Aí o que aconteceu? O Juventude, como estava tendo essa dificuldade, teve que arriscar bolas, chutes de longe. Até teve duas oportunidades, né? Uma até passou um pouco mais próxima do gol, mas nada que viesse a concluir realmente em gol. Né? Muito por conta dessa dificuldade de chegada, né? Uma chegada mais bem trabalhada. E então você vê aí o Mano Menezes e os seus comandados que segue com mais uma vitória, né? Fora de casa aí,
uma vitória importante para o Grêmio nesse momento, que sobe um pouquinho mais na tabela, ruim para o Juventude, né, que viu aí todo o seu esquema tático de jogo ruir logo no começo por uma irresponsabilidade, na minha opinião, de um goleiro que nem sequer começou a suar dentro de campo, né, nem sujou a camisa e já resolveu estragar todo o esquema do time. Né? Mas, Vinícius, o que você pôde extrair desse jogo aí? Ah, na verdade, você foi certeiro no que você falou, né? O goleiro conseguiu estragar tudo, cara. E acabou com a estratégia do time, entendeu? Porque aquele negócio, você, igual eu já disse aqui uma outras vezes isso. Se você toma um gol nos primeiros, sei lá, 2 minutos de jogo, vai tudo por água abaixo. Tudo que você planejou para aquele jogo, que você estudou seu adversário durante a semana e tal, vai tudo por água abaixo. Porque você não tá 0-0 mais. Você não tem mais tempo de tocar bola, pensar numa estratégia, numa jogada ensaiada. Entendeu? Já era, você só tem que ir pro ataque, fazer alguma coisa pra você não perder o jogo. Entendeu? Por causa de uma infantilidade, entendeu? Isso é coisa de amador. Aí, por isso, de novo eu pergunto, como que um cara desse é profissional? Entendeu? Prejudica o time, entendeu? Tinha que tomar multa um cara desse. Eu, se eu fosse o presidente do Juventude, ia dar uma multa pra esse cara. Em suspensão, sei lá, 3 meses sem jogar. Entendeu? Porque, assim, é mais uma derrota pro Juventude, que já não vem bem no campeonato. Entendeu? O Grêmio não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso é coisa. Vamos pôr assim, uma fatalidade, digamos assim, pro Juventude e um benefício pro Grêmio, entendeu? Não tem nada a ver com isso. O Bright White bateu mal, mas o goleiro é ruim também, né? Não faz nem a parte dele. Nem pra ele pegar o pênalti, né? Pra ele se redimir. Putz, fiz cagada aqui, mas resolvi o negócio. Não, ele conseguiu tomar o gol ainda. O Grêmio também não vinha bem, mas aos poucos tá melhorando, né? No campeonato, isso é importante pro time. Então, assim, merecido o Grêmio ter ganhado esse jogo aí. Goleiro ruim, péssimo. Pra mim tinha que ser multado e tomar suspensão o resto do ano. É isso aí. E agora nós vamos então para um jogo, né, um grande jogo de um time só, entre Flamengo e Fortaleza. Que Esse jogaço, hein? jogo que foi no Maracanã, às 6h30 da tarde. Flamengo enfiou uma sacolada no Fortaleza, 5-0, um passeio, né? Assim, eu nem sei o que realmente o Fortaleza foi fazer lá no Maracanã, né? Então, méritos do Felipe Luiz, né, que montou um time bem ofensivo, bem organizado dentro de campo, saiu com uma bela vitória. Saldo de gols é importante no campeonato, é claro. Exato. O Flamengo que está disputando aí a primeira posição, então isso já vem como benefício. E o Fortaleza que hoje não é o Fortaleza de alguns meses atrás, né? Que a gente vinha vendo aí o Fortaleza bem que sabe disputar jogos grandes, né? Consegue bater de frente com os maiores times. Você vê um Fortaleza desanimado, né? E precisa de algo a mais aí. E o Vojvoda tendo que vai ter muito trabalho, né? Se não for demitido, né? Isso Depois é de uma verdade. sacolada dessa daí, né? Mas eu, na minha opinião, espero que isso não aconteça, porque também seria muito ruim para o Fortaleza. Mas se vier acontecer, como eu bem falei para o Vinícius aí, antes da gente começar a gravar o vídeo, tem muito time que com certeza já vai estar de olho no Vojvoda, porque ele é um bom técnico. E Sim. você, Vinícius, que pôde acompanhar mais de perto esse jogo, o que você viu de melhor desses dois times aí? Cara, esse jogo foi assim, mais um passeio de caminhão, né, do Flamengo, entendeu? Porque Fortaleza não conseguiu jogar, basicamente foi isso. O Flamengo muito forte desde o começo do jogo, foi superior os dois tempos. Só que assim, no primeiro tempo teve o gol do Arrascaeta, não me lembro a minutagem agora, mas foi bem depois dos 20 minutos. Mas assim, já era pra estar uns 3-0 no primeiro tempo. Só que porque o Flamengo foi superior, mas não teve qualidade pra finalizar, entendeu? Aí, numa hora que a bola sobrou, o Arrascaeta foi e marcou o primeiro gol. Mas, assim, o Flamengo superior nos dois tempos, o tempo todo é roubada de bola, é toque de bola, ninguém conseguia pegar os caras do Flamengo, é marcação forte, entendeu? E o goleiro do Fortaleza hoje, no caso, nesse jogo, no caso, ele foi mal demais. Muitas bolas, assim, que não foram gol, mas a bola vinha e ele espalmava pra frente, sabe? Pra dentro da área. Não é o goleiro do. É o João Ricardo, se eu não me engano. Isso, João Ricardo. Ele tipo assim, parece que ele tava no mundo da lua. Que a bola vinha, eu espalmava pro jogador do Flamengo, espalmava pra dentro da área, entendeu? Não é aquele jogador que a gente conhece, que ou defende, agarra a bola, né, encaixa, ou espalma pra cima, escanteio. Ele foi um dos piores em campo, entendeu? Mas lógico, a culpa não é só dele, não joga sozinho.
né? Mas assim, e o Flamengo ainda não jogou com o time titular completo, né? Tanto que porque não só o próprio Flamengo, mas Botafogo, né, Palmeiras, eles estão poupando pro Super Mundial, né? Tanto que assim, quando deu o segundo tempo, aos 12 minutos, o Felipe Luiz já colocou três novos jogadores, entendeu? E é por isso que eu sempre falo que o Flamengo, pra mim, é o time com o melhor elenco do Brasil, porque aí saiu o Rascaeta, saiu Bruno Henrique, aí já entrou Eric Pulga, Pedro, entendeu? Entrou o Juninho depois. Então assim, você entra um e entra o outro com maior pancada ainda, entendeu? Então assim, um jogo totalmente do Flamengo, irreconhecível Fortaleza. Se eu não me falha a memória, são 6 jogos sem vencer pro Fortaleza. Então, assim, é um número, né? Já tem que começar a ligar a luz vermelha aí do alerta. Entendeu? Mas, assim, eu também espero que o Vojvoda não seja mandado embora, porque eu acho que isso aí. Eu não digo falta de respeito, mas, assim, falta de consideração. Porque ele tá há 3 anos já no comando do Fortaleza, vem trazendo os bons resultados, né? Então, assim, ser mandado embora, assim, do nada. Se bem que eu não duvido nada, né? O futebol brasileiro aqui, que tem muita ingratidão aqui. Mas se ele realmente for embora, amanhã já tem alguém querendo contratar, entendeu? Porque ele é um excelente técnico, cabe em qualquer time aqui do Brasil. A não ser no Palmeiras que tem o Abel e no Flamengo tem o Felipe Luiz. O resto, em qualquer lugar ele entra. Mas assim, foi um É. jogo Você totalmente do falou Flamengo. do, você falou do Pulgar, né? Que Isso, entrou no Pulgar. segundo tempo, né? Tá. O Sim. Pulgar, não, porque que você tinha falado aí que Pulga do Bahia, na Ah, verdade é o tá. É, Pulgar. é. Isso, É Pulgar, porque os Pulgar. dois é tudo Pulga, né? É, Então, tudo primo, primo, né? Os dois é primo. Mas enfim, mas é assim, Não, pode falar, quando pode você falar. colocou, quando você falou do Pulgar, não parece que o Flamengo não mudou nada, né? Não, Continuou isso no mudou. mesmo ritmo, né? Isso, o Impressionante. time, é igual eu falei, sai alguns jogadores de estrela, vamos pôr assim, e entram outros Uhum. também no mesmo nível, entendeu? Saiu o Bruno Henrique, entrou o Pedro. Saiu o Arrascaeta, entrou o Eric Pulgar. Então, assim, o Varela também jogou muito bem esse jogo, voltando agora também de lesão. O Rossi, a cada jogo que passa, tá virando mais ídolo do Flamengo, que é um goleiraço. Léo Ortiz, zagueiro, que foi convocado para a seleção, um monstro também. Ele é outro cara cabuloso. O Pedro entrou, né, como eu disse antes. O Pedro ainda deu uma assistência de calcanhar, cara. A bola ele roubou do Zé Wellington uma bola. Que jogada, hein? Que Que jogada. jogada, cara. Ele foi, roubou a bola, deu um piquezão assim, o Zé Wellington, que nem louco atrás dele. Ele escondeu, abriu o bração assim, ó. Não pega, não pega, não pega. Aí ele viu que ele não ia ter força pra chutar, deu uma assistência de calcanhar e já era, velho. O Pedro é monstro, não tem como. E, igual eu falei, mais um passeio de caminhão do Flamengo. É isso aí. Flamengo, então, realmente acabou com o Fortaleza hoje Nossa nesse jogo. senhora. Deixou o Fortaleza sem pai, sem mãe. E vamos para o jogo, então, do Santos e Botafogo. Nossa Vinícius, senhora, você agora tá. é um momento para você, né, suar Desabafar, bastante. desabafar? Aproveita para desabafar, né, para perder cabelo, arrancando mais cabelo aí. Nossa, nem fala em E cabelo, cara. foi um Santos 0, Botafogo 1 na Vila Belmiro, jogo deste domingo às 4 da tarde. E quem foi o destaque do jogo? Conta para nós, O Vinícius. Quem rapaz foi o aqui, ó. O destaque desse rapaz jogo? aqui, conhece ele? Conhece o rapaz aqui, ó. Cara, mas assim, o jogo do Santos ficou revoltado, de verdade, com essas coisas. Não, me dá dor de barriga, dor de cabeça, entendeu? A palpitação, entendeu? Aí a mãe tem que trabalhar daquele jeito, entendeu? Mas enfim, o jogo foi o seguinte, cara. O jogo, primeiro tempo, o Santos melhor que o Botafogo, superior ao Botafogo. Neymar de titular, criando jogadas. Mas, como sempre, né? Como eu sempre falo toda vez, não adianta, cara. Você tem um time que um jogador não vai fazer tudo. Entendeu? Não tem como ele cruzar a bola e ele não cabecear. Não existe isso. Porque ele joga a bola no pé dos caras, os caras fazem força pra errar. Entendeu? E mesmo assim o Santos foi superior no primeiro tempo do Botafogo. O Botafogo começou melhor, mas o Santos depois, né, com o Neymar ajudando o pessoal e tal, foi melhor no primeiro tempo, superior. E aí no segundo tempo foi onde eu fui à loucura, cara. Que não dá. Criando chance, o time errando o tempo todo. O time do Santos entrou, aquele estagiário Zé Ruela, colocou um time sem centroavante no 4-4-2. Colocou o Guilherme, que eu nunca ouvi falar em lugar nenhum. Ele e. Caramba, cara. E Beraldo, não. Fico até desnorteado, entendeu? Ficou o Guilherme e Barreal na frente, no Barreal. 4-4-2. Isso. O Barreal, até no primeiro tempo, ele não foi muito acionado, porque jogaram mais pro lado esquerdo do Santos, com Uhum. Neymar e Guilherme ali, então não foi nem culpa dele. Mas no segundo tempo ele até apareceu bem, o Heiser também jogou bem. Mas assim, o que foi o ponto-chave do Santos ter perdido esse jogo foi o Neymar ter sido expulso, cara. Como eu sempre falo aqui, todo mundo que me conhece.
fora do canal, digamos assim, sabe o quanto eu sou fã dele, quanto eu defendo quando dá pra defender, mas, de novo, hoje não tinha como defender, entendeu? A expulsão dele muito juvenil, pô a mão na bola, entendeu? Igual você já falou várias vezes, cara, tem VAR, tem câmera em todo lugar, achou que não ia ver, entendeu? Não existe aquela desculpa assim, foi reflexo, porque ele é jogador de futebol, ele não joga com a mão, é só o goleiro que joga, ele não é goleiro, entendeu? Um jogador com a experiência que ele tem, as habilidades que a gente sabe que ele tem, que ele pode oferecer, lógico, ele não tá no melhor nível dele, não tá nem 30% do que a gente conhece dele, mas assim, um erro ridículo, entendeu? Foi uma idiotice, um amadorismo da parte dele que eu não entendi. Tanto que quando ele tomou o vermelho, ele nem discutiu. Ele ficou bravo, tudo, mas assim, não tem por que ficar bravo. Foi assim, foi erro dele, entendeu? Se ele tivesse, em vez de ter colocado a mão na bola, colocado a cabeça mesmo de com, tipo, não tivesse com o braço ali, tivesse só com a cabeça, ele tinha sofrido pênalti. Entendeu? E aí poderia ele mesmo ter batido o pênalti e feito 1-0 pro Santos. Porque o Santos até ali tava melhor do que o Botafogo, entendeu? Tanto que eu achei. E foi um pênalti, desculpa, pênalti não. Foi um cartão amarelo no primeiro tempo e também desnecessário, né, Vinícius? Pô, Desnecessário, com não certeza. tinha a menor necessidade, e aí ele vai no segundo tempo, comete esse erro, né, que mudou a história do jogo. O Mudou, com Neymar hoje certeza. foi o ator principal dessa partida, né, que deu Exatamente. a derrota para o Santos, uma derrota que vai pesar muito, né, no currículo aí do Kleber, né, que é o técnico Kleber Xavier, que é o Estagiário, você técnico falou errado. do estagiário, né? Tá Isso. bom, estagiário do Santos. E a torcida, poxa, não pode aliviar. Você me Não, desculpa. não pode. Depois que ele já foi É, expulso, a torcida já tinha a gente indo embora. Que a gente ia xingando. E tem que xingar com razão. Só que assim, foi como a gente conversou no off antes do jogo, antes de a gente começar a gravar. A questão do Santos ser perdido, não foi só ele. A gente tem que entender isso. Não, 50% é culpa dele, né? Ele ter, pô, é o melhor jogador em campo, criando jogado. Só que assim, igual eu falei, o time faz força pra não fazer gol. É uma competência pra errar o gol, cara, que eu fico impressionado. Entendeu? É uma idiotice, é uma imbecilidade. Eu não sei, cara. Me faltam palavras, entendeu? Só que assim, 50% é culpa dele, sozinho. Ter tomado o cartão amarelo, ter tomado esse vermelho de uma maneira muito idiota, entendeu? Muito amadorismo. Só que assim, os outros 50 é o time, é o restante do time. Que não corre, que faz tudo errado, que toca a bola errado, entendeu? Que não chuta pro gol. Chega na hora do gol, não sei. Parece que assim, ou o time é muito ruim, ou é contra o Santos, todo goleiro vira o melhor goleiro do mundo. Entendeu? Não é possível. É uma dessas duas coisas. Ou o time é muito ruim pra finalizar, que eu ainda não cheguei a essa conclusão se é isso, ou é todo goleiro que vira o melhor goleiro do mundo. Entendeu? Só que eu também não entendi a estratégia desse Zé Ruelo estagiário, que no final do jogo ele colocou o David Washington e o Tiquinho pra jogar. Por que você não começou com um dos dois na frente já? Entendeu? Você põe no 4-4-2 pro Guilherme. Quem é Guilherme? O artilheiro do Santos da temporada. Mas também só fez gol na fase de grupos. Quem é esse cara? Entendeu? A gente tem rescindido contra dele. Depois do Paulista, quando acabou o jogo, quando foi eliminado contra o Corinthians, eu tinha que ter mandado esse cara embora. Ai, amados, ai, amados. Que amados, rapaz? Vai jogar bola. Entendeu? E aí, provavelmente o Neymar, talvez ele não renove com o Santos. Foi o último jogo dele. Porque o próximo, o que vai ser o último do Santos, pra parar do Super Mundial, ele vai estar suspenso, se ele ficar ou não. Mas eu sou daquele pensamento que, assim, se ele for embora também, pra outro time brasileiro, que seja, sei lá, eu não vou ficar bravo com ele por causa disso, porque o time é ridículo. Eu ia ficar aqui passando raiva também. Agora, se ele quiser ficar, beleza, entendeu? Mas, assim, não adianta. Sozinho não vai ter como jogar. Isso aí já ficou é, claro há muito tempo. pode ser que o Neymar tenha feito realmente o seu último jogo, né? E se É. despedindo de uma forma melancólica, né? Não, com Sendo certeza, expulso com certeza. no momento que precisava dele dentro do campo, né? Sim. Para poder tentar ganhar esse jogo. E o Santos acabou se prejudicando ainda mais. Né? Eu fiquei feliz mesmo que o Santos se prejudicou, né? Por mim, eu já falei, o Santos é igual o esporte, também já tá arrumando as malas, hein, Vinícius? Então, Se o Santos mas não só, abrir o olho aí, o negócio tá complicado, hein? só duas coisas que eu queria falar, que no final do jogo, eu acho que era a torcida do Botafogo, mas se era do Santos também, bem feito pro elenco. Os caras gritando, arerê, o Santos vai jogar a Série B. E vai mesmo, com esse time que tá aí, jogando com essa vontade, vai mesmo. Mesmo que o Neymar fique sozinho, ele não vai resolver. Não vai, não adianta. Não é porque ele não quer, é porque não dá pra resolver. Não, ele não consegue E a, cruzar e ele mesmo cabecear, entendeu? E aí, e a só mais gente uma não pode coisinha pra esquecer de poder um. finalizar, Sim, depois você sim. faz o seu comentário. Ele, depois do jogo, ele mesmo postou na rede social dele lá, pedindo desculpa, assumindo a culpa, falou assim, pode falar minha conta, não sei o quê,
que eu tenho certeza que se eu tivesse em campo a gente podia ter ganhado. Tá, mas assim, agora que faz isso, entendeu? Ele é um jogador que tem muita experiência, vai ficar caindo na pilha dos caras, entendeu? Não dá, não adianta nem ficar me estressando, não. É, o Santos não tem dinheiro, tá? Para Não contratar novos tem. Não jogadores. tem. Então, o Santos só tem uma opção: ou aposta na base É, e traz alguns meninos para ver se dá alguma coisa, para ver se dá liga nesse time aí, ou então vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque dinheiro o exatamente. Santos não tem. Não E se tem. o Neymar for embora, vai ser ainda muito pior para o Santos, porque o Santos precisa de alguém criativo no meio para frente, e o Santos não tem, a não ser o Neymar, mas ninguém sabe se ele vai ficar ou Exatamente, se né? ele realmente vai sair. É só pra E finalizar agora, rapidinho, é só sim, um pode breve falar. ditado. É ruim com ele, pior sem ele. Beleza? Só isso que eu queria É, falar e bora pra cima. vamos que vamos. Então, para a gente fechar os nossos comentários, Corinthians e Vitória na Neoquímica, jogo esse das 6h30 da noite. Bem, eu acho que estou mais ou menos na mesma situação que você, né? Um Corinthians que teve toda a oportunidade, teve toda a chance do mundo de sair com a vitória hoje, mas é inacreditável como o time não consegue produzir sem o Yuri Alberto. Yuri Alberto está fazendo uma falta gigantesca e vai fazer até pelo menos, sei lá, meados, final de agosto, começo de setembro. Sim, 3 meses Realmente fora, né? vai fazer muita falta. O Garro voltou até bem, jogou bem o segundo tempo e tudo. Ele foi até um alento ali para o Memphis, né, que estava precisando de um apoio ali do meio para frente. Mas realmente o Corinthians hoje não conseguiu ganhar desse time horroroso do Vitória. O Corinthians com muito mais chances no campo, foi superior tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Olha, mas o Corinthians pecou na finalização. O Memphis teve chance, e parece que o Memphis, quando ele tem a chance de fazer o gol, ele não quer fazer o gol, ele quer tocar a bola. Ô Memphis, presta atenção no serviço, meu filho. Você foi feito para fazer gol também, não é só ficar tocando bola, não. Você teve duas oportunidades. Na verdade, você teve uma oportunidade de chance de fazer o gol. Você chutou, bateu a bola na cabeça do Arcanjo. Foi o único recurso que o Arcanjo teve ali de defender essa bola com a cabeça. E depois você ainda teve mais duas chances para você chutar e fazer o gol. Você ignorou essa oportunidade e quis tocar a bola. Olha, é um absurdo o que você vem fazendo. Você tem que entender, meu amigo, que você tem que chutar para o gol. Você não pode só depender de alguém para fazer esse serviço para você, não. Não adianta você achar que eu vou tocar para eu ganhar um benefício, ganhar o meu bônus financeiro lá na frente, que eu tô ligado no seu tipo de jogo. Você quer só dar toquinho, passe para gol, para daqui 10 passes de gol você ganha um bônus a mais. Meu amigo, você tem que ganhar jogo. Você foi feito para fazer o Corinthians ganhar jogo. Então, quando tem jogador do seu time que não está conseguindo fazer, você vai lá e você tem que fazer. É isso você está sendo pago para isso. Você é o jogador que mais ganha nesse time. Então, faça o favor de fazer gol quando aparecer a oportunidade. E tivemos a oportunidade de sair com vitória hoje, e era uma vitória importante, porque o Corinthians ia fazer 17 pontos, ficar pelo menos em quinto, sexto lugar ali. Um empate amargo, um sabor amargo. Agora tem mais um jogo aí na próxima semana, fora de casa, contra o Grêmio, que vai vir animado, ganhou do Juventude. Vai ser um jogo difícil para o Corinthians. E eu espero que você, Memphis, com o seu time aí, com seus colegas, faça um jogo decente para sair com a vitória contra o Grêmio, porque é isso que a torcida quer. Não tem empate que vai deixar o torcedor feliz. Vai lá no Sul, na próxima semana, e volte de lá com os pontos que a gente precisa. Porque hoje perdemos 3 pontos importantíssimos, e se ganhássemos, se a gente vier a ganhar do Grêmio na próxima semana, a gente ia Sim. para 20 pontos. Ia para 20 pontos. E vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta no decorrer do campeonato, vocês podem ter certeza disso. Porque cada empate ou cada ponto perdido, seja fora ou dentro de casa, lá na frente a conta chega. E o Corinthians tem time para, não estou dizendo disputar campeonato, disputar título, mas tem time para brigar lá em cima, para posições melhores. E o jogo que o Corinthians fez hoje foi, tecnicamente não foi ruim, mas era para ter feito o gol no momento que teve a chance de fazer gol.
E eu não vou só falar do Memphis, não. A gente teve chances com o Bidon, a gente teve oportunidades com o Bidu, né? A gente Thales teve Magno. oportunidades com principalmente Thales Magno, Esse é ruim de principalmente, bola, hein? Minha nossa. tanto que tanto que ele teve uma bola na trave, depois ele teve mais uma oportunidade, aí o Dorival ficou de saco cheio, botou o Romero também teve uma bela oportunidade, poder ter feito gol também, errou o chute. Então, assim, não dá para ficar errando na hora, no momento em que tem chance de fazer o gol. O Corinthians não pode, nesse momento, o Corinthians não pode mais achar que empatar é alguma coisa interessante. O Corinthians tem que jogar para vencer. No mínimo, que É todo só mundo isso que eu tinha que quero dizer. fazer era ganhar dentro de casa e tal. E no Pô, mínimo, aliás, tinha que ganhar em casa todos os jogos e no mínimo empatar fora de casa, né? É o que todo é um mundo deveria absurdo, cara. fazer. É um absurdo. O Dorival não está conseguindo acertar esse time. O Corinthians não Hum, pode pensar em empatar dentro de casa. Tem que vencer dentro de casa no mínimo, empatar fora de casa. É o exatamente. básico. Se você ganhar fora, melhor ainda. Mas dentro de casa, você empatar É ou obrigação perder, ganhar. é péssimo, cara. Aí não tem condição. Não tem condição. O Memphis, principalmente, que eu fiquei de olho no jogo dele hoje, tem que deixar de lado esse negócio de só querer fazer passe para gol. Se você tem a oportunidade, chuta, faz o gol. Eu não sei o que está acontecendo. Tá com medo de fazer gol? Qual é o problema? Aí depois é chamado para a seleção da Holanda. Aí eu fico pensando, então o que esse técnico da Holanda tá vendo no Memphis para ir para a seleção? Me diz, o É que outro que ele tá maluco. vendo? Pô, tá de brincadeira. Olha, eu espero que o Corinthians agora, depois do próximo jogo, nessa semana, traga um resultado melhor, porque a torcida tá ficando de saco cheio. Hoje cobrou de novo, Tá cobrou e certo, tá cobrou certo. forte, né? O Corinthians está com problemas políticos aí, mas não vou nem tocar nesse assunto. Depois vai ter esse tempo aí de um mês aí para descansar, para fazer muita coisa. E ó, Dorival, você tem muito trabalho e, por favor, tenha a responsabilidade de montar um time que realmente queira jogar. Deixa o lado político de lado e vai fazer o seu jogo. Vai fazer o seu jogo. Não pensa que ganhar a Copa do Brasil, jogar bem, não vou nem dizer ganhar a Copa do Brasil, mas jogar bem Copa do Brasil vai amenizar alguma coisa, porque o Campeonato Brasileiro você cai para a segunda divisão. Copa do Brasil Exatamente. você só é eliminado, né? Você só é eliminado. A Copa do Campeonato Brasileiro nesse momento é o campeonato mais É o mais importante para o importante, não Corinthians. tem como. É o mais Então, importante. então abre o olho aí. Abre o olho. Vinícius, alguns 2 minutinhos para um comentário desse jogo aí do Corinthians e Vitória. Na verdade, competência do Corinthians, né? De não conseguir finalizar no gol. O Memphis com preguiça de chutar no gol também. Eu falei pra você que vocês iam sofrer sem o Roberto. Infelizmente, né? Teve essa tragédia, digamos assim, de ficar 3 meses fora. Tomara que isso aí não afete ele pra ele poder ir pra Europa, né? Que é o sonho dele também. E tá fazendo por onde. E é isso aí, sem eles vocês vão sofrer. A situação tá ruim, eu espero que continue, que daí eu vou continuar feliz. E é isso aí, né? Entendeu? Melhor que o Santos ganhar é ver o Corinthians não conseguir ganhar também. Então, pra mim, a minha semana não vai ser tão ruim assim, entendeu? É só isso que eu queria dizer, meu. A minha alegria também é que o Santos perdeu, então nós Todos estamos empatados empatados, aqui. empatados. Mas então, pessoal, é isso aí. Agora, então, só para a gente poder finalizar o nosso vídeo, passando as informações dos jogos, né? Finais dessa 11ª rodada. O Ceará enfrentando o Atlético Mineiro no Castelão às 7h30. O Cruzeiro, Palmeiras no Mineirão também às 7h30. E o Inter enfrentando o Fluminense às 8h30 no Beira-Rio. Informações que vocês queiram a mais desses jogos, acompanhe-nos lá no Instagram, beleza? Lá a gente posta bastante coisa e a gente vai colocar assim muitas informações sobre esses jogos aí, para a gente poder então fechar a 11ª rodada e se organizar, se preparar para a 12ª, que não vai ter muitos jogos, até porque os 4 clubes que vão disputar o Mundial de Clubes da FIFA não vão jogar, né? Essa semana eles já embarcam para os Estados Unidos, mas sim vai ter alguns jogos e é claro a gente vai trazer todas essas informações aqui no YouTube para vocês. Então, fãs de esporte, fique ligadinho aí, porque vem muita coisa boa ainda nesta semana. Então, Vinícius, para a gente finalizar, os seus últimos comentários deste vídeo em que a gente realmente soltou aqui, Os cachorros. descarregou as nossas energias, né? Porque realmente foi sofrido esse final de semana para a gente, hein? Na verdade, pessoal, é só agradecer vocês mesmos pelo apoio de sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
E é isso aí. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Que é muito importante. Como a gente falou, esses jogos que a gente não falou aqui, a gente vai falar por lá. Vai passar bastante informação por lá, por isso que é muito importante. Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Deixa o like aqui no vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui agora, já se inscreve, ativa o sininho, assiste os vídeos anteriores aí também, tá bom? Tem bastante informação legal, beleza? Então é isso aí. E é isso aí, então, pessoal. Só para fechar o que o Vinícius falou, compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para a gente, beleza? Boa semana, você, fã de esporte. Boa semana, Vinícius. Falou, E vamos que valeu! vamos, porque tem muita coisa ainda pela frente. Valeu, pessoal. Até Falou, mais. falou!